Projeto integrador. Aquecimento de água utilizando discos solares. Tópicos que serão abordados: introdução ao projeto, justificativa, identificação do problema, custo do chuveiro elétrico, bandeiras tarifárias, proposta do projeto, demonstração de economia, protótipo e conclusão. O Brasil vem enfrentando sérios problemas energéticos, problemas que são causados principalmente pela crise hídrica de 2014. Além dos custos de transmissão, é necessário ainda comprar energia de termoelétricas, do qual é a mais cara. Fica claro que o Brasil terá um grande desafio pela frente. Lidar com a crise energética envolve muito mais do que aumentar as tarifas como ações corretivas. É necessário o planejamento visando minimizar as reais causas desta crise. Desta forma, no decorrer deste projeto será apresentado os problemas e iremos propor uma alternativa visando minimizar os impactos ambientais e sociais. É extremamente necessário encontrar alternativas visando minimizar os impactos da crise energética no Brasil. A crise hídrica de 2014 e a crise energética de 2015 são sinais que o meio ambiente não está em equilíbrio com a sociedade. Portanto, se faz necessária a redução de consumo de energia elétrica, bem como o incentivo do consumo consciente nas residências da população brasileira. Além dos problemas ambientais e estruturais, há uma outra questão: o aumento médio de 30% no custo da energia elétrica no início de 2015. Fato este que, atrelado ao atual cenário econômico, pode acarretar em inúmeros transtornos para as famílias brasileiras que já vêm sofrendo com o aumento generalizado dos preços no início de 2015. Este projeto tem por objetivo identificar e detalhar uma alternativa visando minimizar os impactos ambientais e sociais da atual crise enérgica que o Brasil está enfrentando. A alternativa que será proposta visa minimizar os problemas energéticos que o país vem enfrentando de maneira simples e expansiva, ou seja, um projeto de baixo custo e de fácil absorção pela sociedade. Para que o objetivo seja viável e tangível, será proposto primeiramente a solução técnica para economia de energia elétrica e em seguida será apresentada uma proposta de disseminação do protótipo para uma grande fatia da sociedade. Assim, vinculando o projeto técnico com a proposta de disseminação, espera-se minimizar o problema de fato, pois só um protótipo isolado não fará efeitos em um problema de nível macro. Para identificar a problemática deste projeto, optou-se por fazer uma pesquisa de campo e levantar junto à população os principais problemas que ela vem enfrentando. O objetivo da pesquisa de campo é identificar um problema que tem aspectos sociais, ambientais e climáticos envolvidos. Para identificar o problema, a metodologia escolhida foi a pesquisa qualitativa por meio da seguinte pergunta: qual é o principal problema enfrentado pela sociedade brasileira referente aos aspectos sociais, ambientais e climáticos? Mediante ao resultado da pesquisa, decidiu-se por escolher o tema custos de energia elétrica e o problema da escassez energética no Brasil. O tema é de extrema relevância, tendo em vista que o custo de energia elétrica sofreu fortes reajustes no início de 2015, período este, em que este projeto está sendo desenvolvido. O aumento dos custos se deve ao problema da escassez de energia elétrica que o país vem enfrentando atualmente. No desenvolvimento deste projeto será apresentada uma proposta visando amenizar tal situação com o objetivo de reduzir impactos sociais, ambientais e consequentemente climáticos. Um dos maiores vilões domésticos no gasto de energia é o chuveiro elétrico, representando quase 25% do consumo energético domiciliar. A higienização através do banho é prezada pela maioria da população mundial. O ato de tomar banho é rotineiro, e em média ocorre entre 2 e 3 vezes ao dia. Nas residências, o chuveiro elétrico torna o banho um pouco mais demorado pelo fato de a água dele sair quente. Além de gastarmos mais água,
Quando temos esse dispositivo em casa, aumentamos o consumo de energia elétrica. No inverno, um banho quente não sai impune para a grande maioria dos brasileiros. A estação revela um vilão, o chuveiro elétrico. Ele é presente em 72% dos lares Brasil afora. Ele é responsável por 43% do consumo de energia em uma residência padrão nesta época do ano, de acordo com o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, PROCEL. Contudo, o problema do chuveiro não é apenas a quantidade de energia consumida por ele, mas também seu horário de uso. Assim como outros eletrodomésticos, ele é usado em um horário de ponta. Ou seja, normalmente é ligado por todos ao mesmo tempo, entre 18 horas e 21 horas. Neste momento, o sistema elétrico nacional fica sobrecarregado e as distribuidoras são obrigadas a comprar energia para satisfazer toda a demanda. No mercado, quem vende estes excedentes são as termoelétricas. Sujas, elas deixam o valor do quilowatts mais caro, o que pesa não só no bolso dos consumidores, como afeta o lucro das distribuidoras e as contas do governo. As bandeiras tarifárias são uma forma diferente de apresentar um custo que hoje já está na conta, mas geralmente passa despercebido. Elas informam o custo mensal de geração da energia elétrica, dando ao consumidor a oportunidade de ajustar seu consumo ao seu preço real da energia. A energia elétrica no Brasil é gerada predominantemente por usinas hidrelétricas. Para funcionar, essas usinas dependem das chuvas e do nível de água nos reservatórios. Quando há pouca água armazenada, usinas termoelétricas podem ser ligadas com a finalidade de poupar água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Com isso, o custo de geração aumenta, pois essas usinas são movidas a combustíveis como gás natural, carvão, óleo combustível e diesel. Por outro lado, quando há muita água armazenada, as térmicas podem ser menos utilizadas e o custo de geração é menor. As bandeiras não criam um novo custo, mas apenas direcionam a parte variável dos custos da energia elétrica. Como o sistema é dinâmico, as bandeiras refletem instantaneamente a variação desses valores nas cores verde, amarela e vermelha, para facilitar o entendimento dos consumidores. As bandeiras tarifárias estão passando por importantes melhorias, promovidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Em vigor desde janeiro deste ano, suas cores, verde, amarela e vermelha, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Com as bandeiras, o consumidor pode identificar qual a condição do mês e usar a energia elétrica de forma mais consciente, sem desperdício. Assim, a conta de luz pode ficar mais barata. Bandeira verde, condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre acréscimo. Bandeira amarela, condições de geração menos favoráveis. A tarifa tem acréscimo de R$ 2,50 para cada 100 kWh consumidos. Bandeira vermelha, condições mais custosas de geração. A tarifa tem acréscimo de R$ 5,50 para cada 100 kWh consumidos. As possíveis soluções. Não parece haver uma solução para a quantidade de energia consumida pelo chuveiro elétrico. O PROCEL sequer dá seu famoso selo a ele. Ser ecologicamente correto custa conforto na hora do banho, mas o problema não é apenas de boa vontade. Salve exceções, para ter chuveiro com aquecedor a gás é necessário que o encanamento chegue até você. Apenas 2,3 milhões, ou cerca de 3% dos domicílios brasileiros, têm acesso a esse serviço. Resta, então, o aquecimento solar. O equipamento é bem mais caro do que um chuveiro elétrico, mas normalmente o investimento volta em até 4 anos. Afinal, diferente do gás e da energia elétrica, o sol é gratuito. Só mesmo em dias seguidos de chuva o aquecedor para de suprir a demanda, e é necessário voltar temporariamente a consumir energia elétrica ou gás para aquecimento. Quem mora em casa pode adquirir seu aquecimento solar por um orçamento que vai de R$ 2.000 a R$ 6.000, dependendo do tamanho do imóvel. E além dos altos custos dos equipamentos e da instalação,
É necessário ter um encanamento próprio e um boiler para armazenar a água quente. Uma outra solução, de baixo custo e que é viável, é a utilização de discos solares, do qual utiliza o próprio encanamento, a própria caixa d'água sem a necessidade de um boiler. A nossa proposta é utilizar o método usando discos solares. Com esse projeto, será possível aquecer a água de sua caixa d'água até a temperatura desejada, usar o mínimo de energia elétrica no chuveiro, utilizar a mesma estrutura e o mesmo encanamento de sua residência. Não será necessário ter um boiler para armazenar a água, pois a mesma será armazenada na caixa d'água. Os equipamentos são mais baratos que os sistemas utilizando placas solares. E com isso, é possível ter uma economia financeira tanto no sistema, quanto na energia elétrica. Projeto do sistema. Em uma residência convencional, sem aquecimento solar, há apenas uma tubulação que transporta a água fria da caixa d'água para o chuveiro, que é o único responsável pelo aquecimento da água. O sistema proposto nesse trabalho não exige um reservatório extra para água quente, nem tubulação exclusiva para água quente. Isso se deve ao fato do aquecimento ser parcial, elevando a temperatura da água até 35 graus Celsius apenas. Esta temperatura é plenamente suportada pela tubulação e caixas d'água convencionais, como podem ver nesta figura. O sistema trabalha com um controlador de temperatura diferencial que é capaz de impedir que a temperatura da água ultrapasse os 35 graus Celsius. Esse controlador recebe o valor da temperatura de dois sensores, sensor 1 e sensor 2. Há uma bomba que é responsável por circular água no disco solar quando a temperatura for menor que 35 graus Celsius e a temperatura no sensor 2 for maior que o sensor 1. Garantindo que a bomba não seja ligada caso não haja aquecimento solar suficiente, como por exemplo à noite ou em dia chuvoso. Como a temperatura de 35 graus Celsius pode não ser suficiente para o banho, o chuveiro elétrico será responsável apenas por complementar o aquecimento da água através de um dimmer, utilizando o mínimo de energia elétrica. O ajuste do controlador em 35 graus Celsius é uma recomendação, já que temperaturas confortáveis para banho são aquelas próximas da temperatura corporal, aproximadamente 37 graus Celsius. Lembrando que o usuário poderá ajustar esse valor para mais ou para menos, conforme sua necessidade. Para obter uma aproximação da potência necessária para aquecer a água de 20 graus Celsius para 35 graus Celsius, considerando um chuveiro com vazão volumétrica de 6 litros por minuto, pode-se levar em consideração as seguintes variáveis como é mostrado nesta figura. Aplicando o conceito de termodinâmica, chegamos no valor 6,273 kW. Em um cenário real, vamos supor que a temperatura da água em 20 graus Celsius e utilizando o aquecedor proposto para elevar a temperatura da água para 35 graus Celsius. Uma família de 4 pessoas, onde cada pessoa toma um banho por dia com tempo médio de 10 minutos, totalizando 1.200 minutos ao mês, ou seja, 20 horas. Sabendo que o valor médio atual do quilowatt-hora cobrado é de 50 centavos, essa família economizará aproximadamente R$ 62,73. Finalizando. Tendo em vista os resultados positivos atingidos no protótipo, o próximo passo é difundir este projeto na sociedade brasileira. Como uma nova ideia demora para ser difundida naturalmente, mesmo que ela traga benefícios financeiros, a alternativa proposta para uma difusão rápida é a interferência do governo nesse processo de mudança. Exemplificando a proposta, o governo financiaria o valor do projeto que é de aproximadamente R$ 1.500. Após se calcularia as economias financeiras que cada família terá com a adoção do sistema com base na proporção de economia proposta pelo projeto. Desta forma, o valor da economia seria fixado como parcela, que seria paga até quitar o valor financiado pelo governo. Após quitação,
A família passará a ter economia financeira efetiva. Já o governo terá seu dinheiro ressarcido em um sistema energético mais eficiente e consistente. O projeto terá valor social e ambiental, uma vez que une um benefício social que ajuda para as famílias reduzirem seus gastos com energia elétrica, bem como seu uso consciente. Obrigado a todos.